Boa tarde, pessoal. Que bom, né? A gente sempre trazendo novas ovelhinhas para o nosso rebanho, né? Com muita, enorme satisfação que eu estou aqui mais uma vez com vocês, fazendo uma palestra, né? Vir até aqui conversar com vocês para falar sobre algum tema, sobre a luz da doutrina, essa doutrina maravilhosa que nos resgata de tantas situações, né? Que nos auxilia de tantos momentos de desafios, essa doutrina bendita, como é bom poder falar dela. Eu sempre digo que até eu ser palestrante espírita, né, que eu já fiz muitas palestras, né, na minha profissão, sou professora, psicóloga, mas é muito interessante, né, quando a gente vai fazer um trabalho dentro da pedagogia, da psicologia, falar sobre um determinado assunto é algo que requer conhecimento, estudo. A gente vai lá, tá, passa, é bom, passa o recado, né, passa o conhecimento, como a Regina falou, mas antes de eu me tornar, vejam bem, eu já tinha feito muitas palestras como profissional, mas eu nunca passou pela minha cabeça ser uma palestrante espírita. Eu achava assim, nossa, uma pretensão, né? Eu acho que falar da doutrina requer uma responsabilidade, acho que um pouco maior, mais ampla. E eu tinha um certo receio. Meu marido que começou, né? Tomou a frente, eu fui convidada, né? Porque ele é muito meu fã, sabe, gente? Onde ele vai, ele fala, minha mulher também faz palestra. Aí me chamaram por conta dele. Mas eu tinha um certo receio por conta de quê? Essa coisa do conhecimento, de que palavras usar, por conta da responsabilidade. E sempre, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra espírita, eu estava muito nervosa, muito, por conta dessa responsabilidade, desse conhecimento ou desse domínio, eu não sei que palavra usar, que eu achava que eu não tinha, porque era uma pretensão minha, não deixa de ser uma pretensão. Porque quando a gente sobe aqui, ou mesmo que não tenha, né, um palcozinho para a gente fazer a palestra, a gente acha que é a gente só que faz. Que basta a gente estudar um determinado assunto, vir aqui dar o recado, a gente acha que é só a gente. Nossa, que inocência, né? Quando eu me dei conta, primeiro, na primeira palestra, da alegria e da satisfação, e o fato de não lembrar metade do que eu havia dito, depois que acabou a palestra, eu falei, mas eu falei sobre isso, eu deveria ter falado aquilo, porque eu estudei, mas, sabe, por quê? Porque ninguém está sozinho, nós não estamos sós. A tarefa dentro da doutrina, assim, são inúmeras, imensas, infinitas. A doutrina nos dá essa oportunidade de estar sempre trabalhando, sempre em ação, em nome do Cristo, em nome do seu Evangelho. Isso é maravilhoso. E seja qual for a palestra, a tarefa, nunca estamos sozinhos. Uma oração, um pensamento, um ato de caridade, uma reflexão, um momento de meditação, né? Aquele momento de um passo para trás para refletir na hora de uma escolha, na hora de uma decisão, nunca estamos sozinhos. Quando eu aprendi isso, de que ao subir para fazer uma palestra, ao vir a qualquer casa, falar sobre determinado assunto, quando eu tive essa percepção de que não sou somente eu que falo o recado, eu sou só um instrumento. Eu aprendi que qualquer um pode ser um palestrante, desde que
tenha essa... Primeiro tem que ter uma coragenzinha, né? Que as pessoas ficam, nossa, subir, falar, fazer uma prece, né? Às vezes não, porque é uma pretensão nossa, a gente acha que tudo depende de nós. Lógico, nós temos a nossa grande responsabilidade, mas o Pai, tão benevolente, tão misericordioso, sempre deu a cada filho uma condição de fazer o que for, se for dentro do caminho do bem. Irmãos, mentores, espíritos de luz, o Cristo está sempre ali de braço dado com a gente, e a gente faz, a coisa flui, a coisa fica... E ao terminar a minha primeira palestra, o nível de satisfação, não de ter, consegui, não é dessa satisfação que eu falo da satisfação de poder falar em nome de Jesus. Porque todo aquele que fala do Evangelho, fala do bem, fala do amor ao próximo, está falando em nome dele. Está lá assinando embaixo, junto com ele, as suas palavras, né, o seu testamento, que é esse Evangelho maravilhoso. E a doutrina traz isso para a gente. E ao fazer palestra, a minha grande preocupação era que palavras usar. E o meu tema hoje eu vim aqui conversar com vocês, que eu sempre acho que a palestra é uma conversa, uma troca de reflexões. A gente fala sobre algo e eu espero que cada um de vocês, dentro daquilo que eu falei, carregue para casa uma reflexão e não uma verdade, porque a verdade de cada um é a verdade de cada um, conforme a sua vida, a sua formação, a sua educação, a sua história, né? Como espírito criado, né, de uma vida pretérita, quantas existências, cada um tem uma história aqui. E a doutrina ela vem acrescentar como um norte o caminho que devemos seguir para a nossa ascensão espiritual. Então tudo aquilo que se fala em nome de Jesus é para que traga para a gente reflexão, porque nós evoluímos individualmente, a gente convive num grupo social, a gente precisa, porque o Evangelho, a doutrina, ela tem que ser praticada em grupo, não é só pra gente, porque é na hora da lida, da ação, é que a gente vai ver se aquilo que a gente está lendo, as palestras que a gente está assistindo, se o passe que a gente está tomando está servindo para alguma coisa, né? Porque é ação. Então, o tema da minha palestra hoje é palavras ociosas, né? O que seriam essas palavras ociosas? E qual é a responsabilidade que a gente tem, não só como palestrante, não só como um professor, mas como indivíduo, espírito encarnado neste planeta, dentro de uma missão de resgate, de evolução. Como é que a gente está usando a nossa linguagem, as nossas palavras, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente passa para o outro? O cuidado que a gente tem que ter com as palavras ociosas. O que são essas palavras ociosas das quais o Cristo fala em Mateus capítulo 12, né? O Evangelho de Mateus fala aqui: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, nessa palavra inútil, que não tem nenhuma função edificante, que os homens disserem, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que o Cristo quer dizer com isso? Que todos nós somos responsáveis, não só pelos nossos atos, mas principalmente pelas palavras que dizemos. Do uso que fazemos da nossa fala, da palavra. E é uma reflexão que nós temos que fazer, porque isso faz parte também da nossa reforma íntima. Isso é importante, porque não é só a ação, é a palavra, o que se diz. E a gente vai tentar, né, refletir aqui juntos em quais momentos a gente tem que tomar muito cuidado e por que a gente tem que pensar às vezes 1000 vezes antes de dizer alguma coisa, saber se aquilo vai ser produtivo
se aquilo não vai causar um estrago na vida de alguém ou na nossa própria vida. Porque a gente vai dar conta disso. Ao desencarnarmos, vamos, dar conta junto aos nossos mentores, junto aos espíritos que estão lá para nos receber. A gente vai ter que fazer uma missão de casa aí, passar limpo muita coisa. E a gente está aqui, nesse momento, vivendo neste planeta, cheio de oportunidades de melhorarmos as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras e pensamentos, que em outras vidas lá atrás a gente deixou de fazer o que era certo. Se estamos aqui ainda reencarnados neste planeta, nessa missão, é que somos muito devedores, ainda temos muito que aprender. Somos crianças, praticamente bebês, engatinhando dentro de uma escala espiritual. O projeto de vida, que Deus tem para conosco, enquanto espíritos, é a nossa evolução. A cada existência, ganharmos mais um pontinho, nessa escala, através das nossas ações, através, principalmente, e também das nossas palavras. Essa palestra que eu vou dar hoje aqui, está baseado nesse livro aqui, Evangelho e Doutrina, do Bacelli, que é a psicografia do irmão José, do espírito do irmão José. E ele fala de coisas assim que me chamaram muita atenção, e eu costumo ter essa postura de que quando eu leio alguma coisa e aquilo mexe comigo, eu costumo trazer isso para tema de palestra. Eu falo, poxa, legal, isso mexeu comigo, isso trouxe para mim uma reflexão, quero compartilhar, quero dividir. Palestra para mim, eu sei que são vários os objetivos, mas um deles é isso, de fazer com que a gente converse, que a gente reflita através deste tema, não como uma verdade única, cada um, como eu já expliquei, tem a sua, E o irmão José, nessa psicografia, a primeira coisa que ele fala é: talvez nunca se tenha malbaratado a palavra tanto quanto agora. Isso me chamou muito a atenção porque é um puxão de orelha. O irmão está mostrando aqui já do quanto de bobagem, de quanto de coisa improdutiva, quanta ação nada edificante nós praticamos ao proferirmos palavras ociosas, palavras sem sentido, sem necessidade, que não trazem nada de bom, que não trabalham nada de positivo nas pessoas, que não trazem a luz das pessoas. Cristo sempre pregou, trazendo para nós essa ideia, que nós somos luz, nós temos luz. Mas por que a gente tem essa teimosia para permanecer na sombra? Não, mas como que eu permaneço na sombra? Eu sou uma pessoa do bem. Mas, gente, o bem não é a ausência do mal. Sabe? O bem, ele tem que ser praticado. E ao falar palavras nada coerentes com a doutrina, nada coerentes com o Evangelho de Jesus, e quando a gente fala em Evangelho, a gente fala em ação, a gente fala em postura. Ao proferirmos palavras nada edificantes, nós estamos sim promovendo situações, ações que estão somente nos retardando na escala evolutiva. É impressionante o número de palavras ociosas que frequentam a boca dos homens. Se a gente for fazer uma análise no final do dia, na hora das orações, lá antes de dormir, e pensar em tudo que a gente disse, que a gente falou, com muito cuidado, com muita sinceridade, a gente vai ver, puxa, quanta bobagem, por que eu falei assim? Por que eu busquei trazer isso de tão negativo, ao invés de trazer palavras que fizessem com que o meu irmão se elevasse, se sentisse melhor, ou que durante um diálogo eu trouxesse situações mais edificantes, menos pejorativas, Por que se fala tanto hoje em dia de coisas mais... Os assuntos sérios hoje em dia, se a gente for ver, tem muito a ver com o que é material, Com o que tem relação de poder, de ambição,
As pessoas têm conversado nas suas rodas de conversa muita coisa que de edificante não tem nada. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras proferidas, porque o Cristo, ele era ação e palavra, e a sua palavra, né, vinha como exemplo na ação, e a ação relembrava a palavra que ele havia dito. Jesus nunca trouxe, através dos seus exemplos, algo que não fosse coerente. O Evangelho de Jesus, a ação e a palavra dele, do nosso Mestre, do Espírito da Verdade, é coerência. Coerência na ação e na palavra. Era, né, como a gente vai ver aqui, é uma moldura. Pode deixar mais um? Oh, já está lá já. Vamos lá. Palavras ociosas. Os assuntos levianos e inúteis a que se entregam os homens. Isso é motivo de reflexão, gente. Quais são os assuntos que a gente tem conversado, quais são os assuntos que a gente tem levado para conversar em família, para discutir no trabalho, para se discutir na rua, dentro do próprio centro espírita. Isso é algo que a gente tem que estar atento. Porque a gente sabe que a palavra, ela tem um valor, ela tem um poder, uma energia muito grande. Então, assuntos inúteis e levianos, a gente tem que pensar muito. Poxa, mas isso aqui, sempre usando o Evangelho, a doutrina, como um elemento que peneira, né? Que vai trazer para a gente quais são os verdadeiros assuntos que hoje em dia se fazem necessários. E tem que ver que no dia a dia esses assuntos, eles consomem a maior parte do tempo das pessoas. Hoje em dia, então, tem os tais grupos de WhatsApp, porque não são só as palavras ditas, nós escritas também, né? As mensagens, as trocas de ideias, os assuntos comentados, que às vezes de relevante, de importância não tem nenhuma, à luz da doutrina, à luz do Evangelho. O mundo necessitando de tanta energia positiva e as pessoas perdendo a maior parte do tempo falando bobagem, trocando mensagens que, se for olhar, se for peneirar mesmo, não sai quase nada de bom. E aí vem para o centro espírita, assiste palestra, toma um passe, toma litros de água fluídica, chega ali daquela porta para fora, a ação é outra. Cuidados, né? Todos nós, como eu disse, ainda estamos numa condição bastante inferior, estamos engatinhando dentro dessa escala evolutiva. E a doutrina é esse livrinho de receita, o Evangelho é um livro de receita para que a gente possa clarear melhor as nossas ideias, preencher a nossa cabeça de ideias mais fortalecidas dentro do Evangelho e que só vão nos auxiliar, só vão trazer para a gente benefícios, até nos momentos de dificuldade. De modo geral, do que o homem fala muito, pouco se aproveita para a sua edificação. Isso é um espírito desencarnado que está trazendo essa reflexão para a gente. Então são análises feitas de observações desses irmãos. Como eu digo, nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente está ali falando, passando uma mensagenzinha, está no computador, está no telefone, está no WhatsApp, no Instagram, e a gente acha que está enganando quem? Qual é a nossa real intenção de estar fazendo aquilo? Ah, mas eu quis ajudar. Opa, legal, bacana. Mas às vezes tem ali um quê de vaidade, um quê de querer cutucar, de julgamento, de fazer com que o outro se sinta mal, porque você está, né, balançado emocionalmente com aquela pessoa você não sente assim muita alegria de ter que compartilhar o espaço, morando na mesma casa, trabalhando no mesmo lugar, frequentando os mesmos lugares. Acontece uma coisinha aqui ali, as pessoas já se estranham, aí vem um cutuca daqui, um cutuca dali. Isso através. A gente sabe que hoje em dia, né,
principalmente com as redes sociais, o quanto de palavras ociosas, o quanto de mensagens nada edificantes, nada produtivas estão sendo colocadas na maior parte do nosso tempo. E isso, como fala aqui, ó, de nada, pouco se aproveita para a nossa edificação. Esse é o nosso trabalho aqui enquanto encarnados, nos evoluirmos, edificação. E a doutrina, ela mostra para a gente, ela apresenta inúmeras formas, maneiras de se fazer isso. Basta querer, basta ter boa vontade. A palavra invigilante, né? Fala o que quer, o que vem pela cabeça, não tem filtro, solta. Que nos escapa dos lábios, nem sempre pode ser detido em seu poder destruidor. E a gente sabe que palavra, dependendo da situação que o próximo, você mesmo esteja passando, e dependendo da palavra que é dita, ela pode ter um poder de destruir, sim. De machucar, de doer. A palavra invigilante, ela sai, não tem filtro. O que eu quero é atingir, o que eu quero é falar. Eu não tomo cuidado de perceber em que ambiente que eu estou, as pessoas que estão ao meu redor, como é que elas estão sensivelmente naquele momento, passando por algum problema. Tem um vídeo que eu vi um dia desse na internet, que era várias situações. E tinha uma situação no trânsito, né? Um rapaz parecia que estava num carro na frente, dirigindo devagar, meio perdido assim, e alguém atrás buzinando, querendo, né? Passar, que não sei o que, sai na frente. Ainda sai, né? Passou à frente do rapaz, o rapaz assim dirigindo. Aí, minutos antes, né? Ele tinha acabado, pelo que eu percebi assim, rapidamente, ele parecia que a esposa estava para desencarnar no hospital e ele tinha que passar essa mensagem para os filhos. Então imagine uma pessoa dessa, como é que está emocionalmente, espiritualmente. Estava dentro de um carro, mas ninguém sabe. Aí a gente o que faz? Eu estou com pressa, o mundo é meu, sai da frente. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas aqui querendo dizer o quê? Às vezes a gente não sabe, uma pessoa está tomando uma atitude ali meio, não é legal, mas precisa ir lá e falar alguma, né, palavras de baixo calão, ou então alguma coisa que insulta, tá louco, tá surdo, olha que coisa, não entende, sai da frente, seu isso ou aquilo, você não sabe o que aquela pessoa está passando. E mesmo que ela esteja ali, né? Não interessa. É um irmão, é um próximo. Se ele ali não está concatenado com a sua vibração, tudo bem. Passa adiante, meu irmão. Vamos embora. Por que tem que dizer uma gracinha? Por que tem que falar uma bobagem? Por que tem que deixar um recadinho? Muito é do que a gente fala, tem muito a ver com a gente. De uma debilidade social, psicológica, no sentido assim de não discernir de que nem todo mundo está bem o tempo todo. E vamos embora. Passa adiante. Não te interessa. É diferente de uma agressão mais direta, e mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vai dizer. Porque, olha, como diz aqui, e os estragos produzidos pela palavra só podem ser reparados através de atitudes que não raro nos custam muito esforço e muita renúncia. Isso aqui é trabalho de reforma íntima. Eu sei que tem situação que a gente quer falar e dizer poucas e boas, cobras e lagartos. Porque somos humanos ainda numa condição que emocionalmente, dependendo da situação, a gente cai muito. A gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente quer se vingar, a gente se magoa. Não vou levar desaforo para casa. E aí, solta.
o que vem na cabeça, sem filtro. Quantas vezes a gente diz coisas que depois se arrepende, e muito. Não só por uma questão de consciência, mas de perceber o estrago que fez. O estrago que fez. Hoje em dia nós temos casos e casos de jovens se suicidando por palavras que ouviram, onde os colocam como seres impensantes, seres insensíveis, quando na verdade eles só não são compreendidos. Quantas pessoas, mesmo já de uma certa idade, querem ir embora, querem morrer. Idosos que não são compreendidos, que ouvem palavras de impaciência dos mais jovens, porque não conseguem compreender que para alguns a vida machucou muito, ou ficou difícil, e que chega a uma certa idade, o que a gente mais quer é uma palavra amiga, uma palavra de carinho. Não precisa fazer muito movimento, não. Mas a gente percebe que ainda tem essa questão de palavras ociosas, que não trazem nada de benefício e que podem causar um estrago. E aí, quando vem a questão do arrependimento, é um esforço, né? A questão da culpa, da mudança, isso é trabalho, aí é a lei do trabalho ali, vamos fazer, vamos mudar isso, e isso é complicado, demanda de muito esforço, e muitas vezes isso não se resolve numa vida não. O indivíduo desencarna e vai trazer isso como uma tarefa para a próxima reencarnação, assim se Deus, em sua misericórdia, permitir. Então são cuidados que a gente tem que ter. Palavras ociosas atrapalham a edificação do indivíduo, seu desenvolvimento espiritual, porque tem muito a ver com sua reforma. Saneemos as palavras que proferimos, disciplinando as ideias que nos frequentam a cabeça. Isso aqui é que é o problema, a cabeça. Que ideias estão frequentando a nossa cabeça nessa atualidade? Nesse momento em que o mundo como um todo, a internet, a televisão, informações inúmeras que nós não filtramos, trazemos para dentro da nossa casa interior, vai lá para a cabeça, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar fazendo muita bobagem. Não, mas sim, só o fato de você não ir falar coisas boas, dar uma palavra amiga, se ausentar ou dizer isso não é problema meu, isso é uma forma também de a gente trabalhar, viver de uma maneira ociosa, porque o Evangelho de Jesus é a ação. O Cristo, quando esteve aqui, em todo o seu processo, como um ser encarnado, um espírito encarnado, ele agiu, ele falou, ele disse a palavra e ele agiu. Repito, com coerência. Com coerência. Em Jesus, nele, a coerência entre o verbo e a vida, a ação. Eduquemos, portanto, a nossa língua. Vamos ver do que a gente vai colocar na cabeça, trazer para a nossa casa mental, de informação, para que ao falar, para que o verbo preencha os espaços por onde passarmos, seja edificante. Selecionemos os temas da nossa conversação. Eu nunca vi. É uma coisa que eu também, nossa, se a gente perder um pouquinho de cuidado, a gente daqui a pouco está falando um monte de bobagem. E isso não só relativo ao que vejo na televisão, na internet,
Mas é o pensamento aqui, né? Dúvidas, angústias, situações, e aí você, puxa, quando a cabeça está fervilhando, e aí vou conversar com alguém, aí só leva assunto para botar a vida para baixo, para botar a energia de uma forma nada positiva. Então são cuidados, são exercícios que a gente tem que ter. E repito, o Evangelho é o grande dicionário, né? Vamos dizer assim, as palavras do Evangelho são as palavras que a gente tem que começar a exercitar na nossa vida, na nossa ação. Lá estão as palavras que não são ociosas, são as palavras que devem ser usadas não só para a nossa edificação, mas da edificação e a melhora da energia do planeta como um todo. Elevemos o nível de todo diálogo de que participemos. Quando vier aquela pessoa, olha, sabia? A gente, sim, meu irmão, vamos lá, vamos conversar. Aí a gente vai tirando. A gente pode fazer isso. Mas a gente adora uma fofoquinha, né? Quando vê, você está ali junto com aquela pessoa falando que não deve. Aí vem para o centro assistir palestra, tomar passe, beber litros de água frutificada, ler toda a obra, mas na hora de promover o mínimo de um diálogo produtivo, aí vem as más tendências, né? Que é essas que a gente tem que trabalhar. Estamos aqui para isso, para melhorarmos. Não, habituemos-nos a falar construindo. Vamos falar de coisas boas, de coisas... Tá difícil, meu irmão? Vamos olhar o lado positivo das coisas. Vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Procurar não levar também para os outros coisas que não vão ajudar em nada. Porque eu sei que como a fala é algo necessário, poder falar e ter alguém que nos escuta, isso é terapêutico, isso é maravilhoso, isso é necessário. Mas isso tem que ser feito de uma maneira positiva, baseado no bem. Porque aquele que não fala no bem, dificilmente o fará. Aquele que não fala no bem, dificilmente o fará. E através dessas palavras que a gente começa a identificar onde é que está realmente o indivíduo que quer melhorar, o indivíduo que quer seguir o Evangelho de Jesus, que quer se assemelhar a Ele, que quer trazer a doutrina para a sua vida, que quer ser uma pessoa melhor. Não aceitemos provocações verbais. Isso daqui é outro problema sério, né? Falou, tem que tomar de volta. É difícil, às vezes? É difícil. Falou, a gente quer devolver. Mas é possível. Porque quando eu começo a perceber, não numa situação de superioridade, mas numa situação de eu perceber que já está aprendendo um pouco. Quando a gente, como eu falei, né, a gente percebe que a gente não está sozinho, que eu não estou enganando ninguém, meu mentor está aqui do meu lado, os espíritos estão aqui do lado. Mas, poxa, quando eu começo a perceber isso, já começa a dar uma vergonhinha, sabe, uma vergonhazinha. Fala, poxa, já muito mais será cobrado daquele que já sabe um pouco, e nós todos aqui presentes já sabem um pouquinho. Ninguém aqui pode dizer, eu não sei, nunca ouvi falar disso. Não, a gente já tem que fazer valer a nossa situação, a nossa função nesse planeta. É difícil? Sim, mas não é impossível, porque o Evangelho, a doutrina que vem nos resgatar a humanidade está aí. Repito, basta a boa vontade. Reforma íntima. Quem não fala no bem, dificilmente o fará. Não desprezemos o valor da palavra. A palavra tem poder. Poder de melhorar a vida de uma pessoa, de trazer a luz de Jesus, de trazer o amor, de trazer a alegria para as pessoas, melhorar a energia do planeta. Nossa, mas também tem o poder de fazer muitos estragos.
E aquele que coloca a palavra, que fala, que usa da linguagem, é o responsável. Então nós temos que ter essa consciência de que tipo de palavra a gente está fazendo uso no nosso dia a dia. Se aquilo que eu falo, que eu digo, tem a ver com a ação. A Vera vem aqui, faz uma palestra, chega lá, tudo que ela falou, ela faz tudo diferente. Lembra do Cristo? O Cristo, verbo e ação. Ele era uma moldura disso. Coerência. Coerência. Apesar da dificuldade, a gente tem que buscar ser coerente com o Evangelho, coerente com a doutrina da qual a gente escolheu seguir. Ação. A palavra, ela tem um valor. E a gente que vai escolher se esse valor vai trazer algo de positivo ou não. Palavra ociosa é fruto de mente ociosa, mente vazia, sem produtividade. E toda mente ociosa é causa de doença, obsessão, loucura. Como eu disse, não estamos sozinhos. Dependendo da nossa mente, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, das palavras que proferimos, das ações que praticamos, a gente vai trazer para a nossa vida algo de bom, maravilhoso ou não. Isso é uma questão de escolha. E escolher pelo bem para termos o bem na nossa vida. Falarmos do bem e praticarmos esse bem através da ação, porque a doutrina é ação, ela é ativa, ela não é parada, ela não é estática. De nada adianta a gente ouvir, ler, falar sobre a doutrina e não praticá-la, não trazer o verbo para a vida assim como Jesus o fez. Ele é o nosso mestre, é o Espírito da verdade, nosso amigo, nosso companheiro, sempre de braços abertos, porque Ele nos entende, Ele sabe que nós somos capazes de mudar a nossa vida. Dificuldades inúmeras existem, mas a escolha de viver de modo feliz, sabendo que a ajuda está aqui nas nossas mãos, essa escolha é nossa. Palavras ociosas têm poder. Então vamos fazer dessas palavras, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, palavras de muita utilidade, que tragam amor, que tragam a luz para esse planeta, porque nós somos luz. O Mestre nos trouxe essa mensagem, que a gente possa fazer bom proveito disso. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço a oportunidade mais uma vez e que Jesus, nosso grande companheiro, esteja conosco, volte para nossa casa, com a gente e na nossa vida. Muito obrigada.